bendizermos ao nosso Senhor e nesse momento agora ouvirmos a boa palavra do Senhor. Eu quero me lembrar aqui mais uma vez de felicitar as nossas queridas mães. Hoje, culturalmente, dentro do nosso contexto, nós comemoramos o Dia das Mães, de celebração para todos nós. É um dia de muita alegria por podermos ter essas mulheres que receberam a missão de Deus para dar continuidade à humanidade. Essa foi a primeira ordem que a mulher recebeu da parte de Deus, na verdade, para que pudesse ser fértil, para que pudesse dar continuidade ao projeto de Deus que envolve o crescimento da humanidade. Então, os nossos parabéns a todas as mães, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te enriqueça sempre com a boa palavra dEle. E nesta noite, meus irmãos, nós continuaremos aqui a nossa série de exposições no capítulo do Evangelho de João. João, capítulo de número 4. Na semana passada, nós fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo de número 18. E hoje nós vamos estudar do versículo 19 até o versículo de número 30. Esse encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, que é rico e tem muitas lições importantíssimas para a nossa vida. Então eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus em João, do versículo 19 até o 30. O tema da nossa noite é aprendendo a adorar. Hoje nós vamos aprender com Jesus Cristo como é que Ele quer ser adorado. Então diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a boa palavra dele nessa noite. Amém. A adoração nos nossos dias enfrenta uma grande crise. E eu digo que nós estamos enfrentando essa crise na adoração, não é dado ao momento e às circunstâncias em que estamos inseridos ultimamente. Não é por estarmos isolados, sem a oportunidade de cultuar a Deus em comunidade. Não é disso que eu estou falando aqui nesse início da nossa exposição. Eu estou me referindo justamente à crise de identidade que a adoração tem assumido nos nossos dias, onde ela é completamente descentralizada da pessoa de Cristo e da proposta que Cristo tem para os seus adoradores.
Isso significa que nós vivemos em um contexto, vivemos diante de práticas de adoração que nada, ou na maioria das vezes nada tem a ver com aquilo que o Senhor realmente nos ensinou e prescreveu na sua palavra como modelo para adoração. Então o problema nos nossos dias não é a falta de fé, não é que as pessoas não querem crer em Deus. O grande problema é que as pessoas querem fabricar os seus próprios deuses, ou querem pegar o Cristo do cristianismo e formatá-lo à sua própria vontade, ao seu jeito normal de pensar. Ou seja, eu creio em Jesus, mas a minha crença nele, a minha fé nele, tem que ser condicionante à maneira que eu quero que ele me sirva. Ele é o meu subserviente, ele faz aquilo que eu quero. Deus é aquele ser que é colocado no canto da parede e é como se fosse assaltado no momento e tivesse o dever de fazer tudo aquilo que o indivíduo quer, aquilo que o indivíduo deseja. Isso significa que o relativismo alcançou também essa esfera da adoração. E ele faz passem há anos da vida, ou grande parte da vida, muitos sendo criados dentro das próprias religiões, sem contudo experimentar profundamente exatamente aquilo que o Senhor Deus expressa para nós na sua palavra. Há pessoas que passam 30, 40, muitos anos da vida, dentro de um contexto religioso, que nascem em um berço religioso, mas nunca experimentaram de fato o que é a adoração, segundo a prescrição da palavra do Senhor, segundo a direção que a palavra aponta para nós. A boa notícia é que o Senhor é muito misericordioso, é muito compassivo, Ele é longânimo, e Ele alcança pessoas assim, pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que nesse momento podem estar se identificando com esta introdução, no sentido de estarem questionando se de fato são adoradores, à semelhança daqueles que o Pai procura. Você precisa ter essa consciência, você precisa ter a certeza de que a adoração que você presta ao Senhor é de fato do jeito que Ele quer e do jeito que Ele prescreveu. E quando eu falo em adoração, é óbvio que eu não estou falando de momentos de cantar, momentos de louvar a Deus. Isso é uma parte que nós temos no nosso culto. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com uma vida que expressa louvor, que expressa submissão, que expressa reverência ao Senhor. Então, se você se identifica com esse momento introdutório, a boa notícia alcança você também. Alcança você que pode estar triste por não estar no templo. Alcança você que pode estar triste por não estar tendo a sua vida normal conforme gostaria. Talvez você que esteja pensando que a sua oportunidade de adorar a Deus foi impedida. E hoje nós vamos aprender que isso não é verdade. Nós continuamos adorando a Deus, ou pelo menos deveríamos, porque a misericórdia de Deus alcança gente como eu e você nessa realidade. Exatamente isso é o que nós estamos vendo nesse capítulo de número 4, aqui no Evangelho de João. Foi isso que Jesus Cristo fez com a mulher samaritana. Nós já aprendemos na semana passada que essa mulher não compreendia a natureza da sua própria sede. Ela tinha uma sede muito maior do que a sede física. Ela tinha uma sede espiritual. Ela tinha uma sede no mais profundo da sua alma. Uma sede insaciável. E ela tentava saciar essa sede por meio de relacionamentos. Vários relacionamentos ela teve, com a expectativa de que eles pudessem preencher o vazio que estava no seu coração. E Jesus Cristo esclarece para essa mulher que esses relacionamentos não seriam capazes de preencher
o vazio que ela tinha no coração. Agora, depois de ouvir isso da boca de Jesus, nesse momento onde ela se encontra pela primeira vez com Jesus, e ele fala de coisas tão íntimas com ela, ele fala de coisas não apenas que ela fazia e era perceptível aos olhos humanos, mas Jesus Cristo toca em pontos que certamente só ela conhecia, essa sede que há na sua alma, que havia na alma dela. Depois de ouvir isso da boca do Senhor, ela compreende que ele de fato era alguém diferente, e tanto que ela chega a afirmar: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Meu irmão e minha irmã, isso era algo muito sério para sair da boca de um samaritano. Ela era uma mulher samaritana conversando com um homem judeu. E para uma mulher samaritana, falar isso para um homem judeu não era algo comum. Nós já vimos que existia uma rixa histórica entre eles. Esses povos não se davam, eles não conversavam, eles não se ajudavam, eles se odiavam. E essa mulher também era considerada como uma marginalizada, tanto é, você se lembra que ela não ia no poço pegar água no mesmo momento em que as outras mulheres iam. Normalmente as mulheres iam nas primeiras horas do dia, quando o sol ainda não era tão forte, e elas iam então buscar a água para abastecer as suas casas. Essa mulher vai em um horário que não tinha ninguém. Certamente as outras mulheres não queriam ela por perto. Ela era discriminada e marginalizada naquele tempo. Então vejam que ela chamar Jesus de profeta, ela está agindo contrariamente à cultura daqueles dias. Um outro elemento que nos faz pensar isso, é que a Bíblia dos samaritanos tinha apenas o Pentateuco. E o Pentateuco termina justamente com Moisés fazendo a promessa de que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, só que mais poderoso do que ele ainda. E eles então têm essa expectativa na mente. Eles entendiam que Deus enviaria um profeta e provavelmente sairia do meio deles. Agora, ela chamar um judeu de profeta, ela está indo para uma direção totalmente contrária ao que se esperava naqueles dias. Algo diferente está acontecendo com essa mulher. Algo diferente está acontecendo com o coração dela. E é justamente depois desta afirmação que Jesus Cristo encontra uma área na vida dela que ainda precisava de redenção. Ela chama o Senhor Jesus de profeta. Ela reconhece que ele era um profeta, por causa das revelações que ele estava fazendo, coisas que nenhuma outra pessoa normal conseguiria fazer. Então ela reconhece isso da parte do Senhor. Mas ainda tem coisa na vida dessa mulher, onde precisa ser mexida. Ainda existem áreas na vida dela que precisam de redenção. E a área que Jesus Cristo toca agora é na sua adoração. A adoração dela estava completamente desequilibrada, totalmente descentralizada, desfocada, embaçada. Essa mulher tinha problemas com relação à adoração. E o texto desta noite, eu divido ele em duas partes para facilitar a nossa compreensão. Na primeira parte, eu quero mostrar que Jesus Cristo corrige a adoração dessa mulher. Ele observa, escuta, mas ele corrige aquilo que é necessário na prática de adoração que ela desenvolve. E na segunda parte do nosso texto, nós vamos aprender que, corrigindo o que está errado, Jesus revela aquilo que é certo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se revela como objeto da adoração para a vida dessa mulher. Portanto, nesse primeiro ponto, com Jesus Cristo corrigindo a adoração deturpada que essa mulher desenvolve,
Nós aprendemos isso dos versos 18, do 18 até o 21. Note aí a descrição de tudo isso, e nós podemos começar esse ponto com a seguinte pergunta: o que havia de errado na adoração dessa mulher? O que estava errado na maneira em que ela estava adorando ao Senhor? E a resposta é que ela estava considerando a adoração, ela estava pensando na adoração de uma maneira absolutamente reducionista. Ou seja, na opinião dela, o lugar e a tradição humana era mais importante do que qualquer outra coisa na adoração. O que mais importava era o lugar e a tradição humana. Tudo isso deveria encontrar, ou estava encontrando, a centralidade no exercício de adoração que ela desenvolvia. Então, ela pega algo eterno, algo grande, imensurável, e coloca dentro de uma realidade transitória. Coloca dentro de algo que pode ser medido, que pode ser contado, que é o nosso tempo. É impossível fazer esse reducionismo, acreditar nele, mas era isso que ela fazia. Note que o Monte Gerizim era o local de adoração dos samaritanos. Então, os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. É por isso que ela dizia: olha, nossos pais adoravam o Senhor neste monte. Ela está falando do Monte Gerizim. Agora, os judeus tinham um outro lugar de adoração, que era o templo. Este era o local dos judeus. Ela pega essas duas realidades e coloca diante de Jesus. Ela diz: ó, Senhor, é mais ou menos assim, os nossos pais disseram que a gente tem que adorar aqui. Agora os judeus falam que é no templo. E o Senhor então, o que o Senhor fala? Quem dos dois estão certos? Onde é o lugar certo para nós adorarmos verdadeiramente a Deus? Jesus Cristo não se deixa levar por essa visão equivocada. Ele tira os olhos dessa concepção errônea para essa mulher, que a pessoa é mais importante do que o lugar. O lugar pouco importa, pois o que é realmente importante é a pessoa. Isso significa que qualquer lugar pode ser certo, se estivermos adorando o Pai, Criador dos céus e da terra. Não importa o lugar em que estivermos, se nós estivermos voltados para adorar o Pai, o lugar será certo. Não tem lugar errado para adorar a Deus. Não existe ambiente equivocado para adorar a Deus, desde que estejamos adorando o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. O John Piper nos ajuda a entender melhor o significado da expressão no final do versículo. Olha aí na sua Bíblia, o final do versículo de número 21, a expressão "o Pai", quando ele diz o seguinte, que vai vir a hora, vai vir o momento em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. A expressão "o Pai" aqui, ela precisa ser compreendida, porque esse é o foco para onde Jesus Cristo quer conduzir essa mulher. Primeiramente, nós precisamos entender que ela estava preocupada em seguir a orientação de seus pais da tradição. No contexto, nós vamos perceber isso. Primeiramente, ela chamou Jacó de pai. Quando ela, no primeiro diálogo com o Senhor Jesus, ela se volta para ele e fala assim: olha, o senhor acha que é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deixou o poço aqui como herança? Percebem que ela tem os grandes ícones da história do povo de Deus como pais espirituais. E aqui, mais uma vez, ela repete essa expressão, dizendo: os nossos pais adoravam nesse monte. Então isso é muito forte para ela, isso é muito forte na adoração dela. O exemplo dos pais humanos
era determinante na maneira como ela adorava a Deus. Então ela seguia isso. Era o exemplo dos pais. Era uma religião de raiz, uma religião viciada, uma religião que estava simplesmente acostumada naquilo que via o outro fazer, e de tradição era passada. Talvez ela não soubesse explicar muito bem a sua adoração. Ela fazia porque, segundo ela, na tradição era assim. Fazia sem muito conhecimento. Segunda coisa que nós podemos aprender com essa expressão, é que se o Senhor é pai, então ele tem que ter filhos. É inconcebível pensarmos na ideia de um pai que não tenha filhos. Então Deus tem os seus filhos, e a pergunta é: quem são os filhos de Deus? Quem são? E o próprio João já nos respondeu, lá no capítulo 1, versículo 12, ele disse que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, que creram em seu nome, eles são tornados filhos de Deus, são adotados por Deus, começam a fazer parte da família de Deus, tornam-se filhos e filhas de Deus, aqueles que recebem a Jesus pela fé. Então Deus tem os seus filhos, o pai tem os seus filhos, e os filhos do pai são aqueles que por meio de Jesus Cristo são aceitos. Aqueles que creem na obra redentora de Cristo são aceitos como filhos de Deus. E há ainda uma terceira a questão que envolve essa expressão. Ela deveria observar que os pais da fé deixaram como legado muitas coisas, e coisas que deveriam ser realmente seguidas, mas isso não era suficiente para a salvação. Isso não era suficiente para dar a ela todo o conhecimento que ela precisava. É por isso que a necessidade dela era de ser aceita como filha do Pai do céu. Ela precisava experimentar isso. Não adiantava ficar simplesmente praticando a religião dos seus pais espirituais. Ela precisava experimentar isso na própria vida. Ela precisava receber a Jesus Cristo pela fé no coração, porque apenas isso é que iria torná-la filha de Deus, filha do Pai do céu. Então, não adianta pensar que está em um lugar sagrado, que estar participando de uma adoração em um templo, isso faz de você aceito na presença de Deus, ou isso torna você um filho de Deus. Não adianta você indicar que na história da sua família tem grandes ícones na vida cristã. Não adianta você acreditar em uma religião de raiz. Não adianta você criar esperança, baseando essa esperança apenas na fé que outros praticaram. Você precisa ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Você precisa de conversão verdadeira, porque do contrário, vai perecer. É você quem precisa. Então não adianta confiar que o seu avô foi um bom cristão e isso vai levar você para o céu. Não vai. É você quem deve desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. É por isso que eu comecei afirmando que a adoração no nosso tempo anda muito bagunçada. Há uma compreensão completamente equivocada, em que coloca a tradição humana e lugares, objetos acima do próprio Senhor, que deve ser adorado. Há muitos lugares que deturpam completamente a adoração, que pegam elementos que apontavam para Cristo e os colocam agora, como se eles continuassem fazendo sentido. Há pessoas que se tornam o centro de muitos cultos e são seguidos como verdadeiros pais espirituais,
como verdadeiros gurus da fé. Não é este o modelo de adoração que o Senhor descreveu para nós nas Escrituras, e nem é esse tipo de adoração que o Senhor procura. Esse tipo de adoração aqui, como nós temos visto, está sendo corrigido pelo Senhor. Essa mulher pensava que o lugar era mais importante, que os pais da fé eram mais importantes, mas o Senhor está desconstruindo essa ideia, mostrando a ela que o lugar pouco importa. A tradição é importante, mas ela não está acima do Senhor. A adoração dessa mulher está sendo corrigida. E ainda podemos citar esse nosso contexto, onde há muitas aberrações que acontecem de um lado e do outro, erro na adoração que potencializa uma grande heresia também. Há muitos erros na forma de adorar que potencializam grandes heresias em nosso tempo, onde cada um vive criando o seu próprio Cristo, ou seja, um Cristo que aceite o culto que eu quero oferecer. Então, culto para mim é desse jeito, culto bom é do jeito que eu quero. Então, sou eu quem determino a maneira como vou prestar o meu culto, como oferecerei o meu culto. Então, Cristo tem que aceitar do jeito que eu quero oferecer. Criam também um Cristo que deve aceitar a vida como o indivíduo quer oferecer. Olha, eu sou assim, eu tenho esses problemas na minha vida, então, Senhor, se quiser desse jeito. É como se o Senhor estivesse mendigando a adoração. Quando o texto nos diz que Ele procura adoradores, não é que Ele não vai conseguir mais viver sem esses adoradores. É porque o Senhor está concentrado no sentido de que Ele procura para aceitar apenas aqueles que o adoram da maneira que Ele quer ser adorado. É o Senhor quem determina a forma e o jeito que Ele deve ser adorado. Então, em primeiro lugar, é possível perceber que essa mulher tem a sua adoração corrigida pelo próprio Senhor, pelo próprio Redentor. Na segunda parte do nosso texto, nós aprendemos que Jesus Cristo se revela a ela como o objeto da adoração. Ele não apenas corrige essa mulher, mas ele também sinaliza o objeto que deve ser adorado, e é ele mesmo. Primeiramente, a ação entre os samaritanos é apontada aqui por Jesus como um sinal de ignorância. Ele diz: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Eles adoravam aquilo que não conheciam, que não sabiam explicar. Então, o que é que está sendo ensinado aqui? Será que os judeus eram melhores do que os samaritanos nisso? Obviamente não. O que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar é que os judeus tinham um culto mais consciente, um culto que estava mais baseado nos preceitos estabelecidos pelo Senhor. E além disso, era do meio dos judeus que o Messias viria. Então Jesus Cristo está resgatando essa mulher. Ele não está apenas corrigindo e apontando os erros que ela cometia, mas agora ele aponta uma direção, um caminho que pode salvá-la, um caminho que pode realmente dar esperança para ela. E ele diz: vocês estão adorando da maneira errada, a adoração de vocês está equivocada. Então pensem em algo diferente, em uma adoração que é mais centralizada na direção do Senhor, no preceito do Senhor, porque ela aponta para o Messias, ela aponta para o Cristo. E mais, Jesus Cristo diz que a hora já estava chegando, na verdade já havia chegado. Quando Jesus Cristo fala essa expressão aqui, e João aborda esse termo, hora, no Evangelho de João ele tem um sentido escatológico.
e aponta sempre para o momento da crucificação de Jesus Cristo. Era o momento que Cristo seria levado para a cruz. Fica que este Salvador, que está se apresentando como enviado de Deus, como Messias de Deus, ele vem para trazer não apenas esperança de salvação, mas também para trazer uma nova realidade para a adoração. Ele vem instaurar isso no nosso meio. Então, desta forma, seria possível que gente como aquela mulher, envolvida já em 5 relacionamentos e naquele momento morando com o namorado, pudesse ser alcançada e transformada pelo Evangelho, e se tornaria uma adoradora do Senhor, sendo alcançada pelo próprio Cristo. Na verdade, o caminho para isso era o novo nascimento. Lembram-se que no capítulo 3, Jesus Cristo já havia conversado com Nicodemos, e ele havia ensinado isso para o Nicodemos, porque ele queria ter certeza das coisas futuras. E com Nicodemos, um homem mais conhecedor da palavra, muito mais do que essa mulher, Jesus não teve a mesma postura de abordagem. Com Nicodemos ele já foi mais no ponto e falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. É o novo nascimento que pode possibilitar essa esperança. E agora Jesus Cristo volta ao mesmo significado para nos mostrar que a adoração verdadeira só pode acontecer por aqueles que já nasceram de novo, porque ele diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para serem os seus adoradores. É impossível que alguém que não tenha passado pelo novo nascimento tenha condições de adorar ao Senhor verdadeiramente como Ele requer. Alguém que não tenha se encontrado verdadeiramente com Cristo. Alguém que não tenha experimentado a regeneração, a mudança interna, a transformação que vem de dentro, o amor que nasce dentro de nós. Aqueles que não experimentaram, tampouco poderão saber o que é de fato adorar a Deus em espírito e em verdade. Infelizmente, a mulher, nessa altura da conversa, desse diálogo com Jesus, ela insiste em continuar em um tom superficial. Muitos chegam a dizer que é como se ela estivesse querendo mudar de discurso aqui, mudar o rumo da conversa. Sabe aquele momento onde alguém fala uma coisa assim que te coloca lá no canto mesmo, sabe? Alguém te desafia, e aí você quer mudar de assunto no mesmo momento? Diz assim: eu estou sabendo que vai vir o Messias, né, que ele vai vir e vai revelar todas essas coisas. Alguns chegam a dizer que ela estava realmente mudando de conversa, querendo mudar o assunto. Mas a forma com que Jesus Cristo a resgata aqui, a livra disso, mesmo se fosse a intenção dela. Jesus Cristo a livra disso aqui, porque é o ponto em que ele se revela. É o ponto em que o Verbo eterno mostra que está presente. É o ponto em que Jesus Cristo diz: eu sou aquele que saiu da eternidade e invadiu esse tempo. Sou eu, o eterno, que está aqui diante de você. Sou eu, o Criador de todas as coisas. Eu estou aqui falando com você. Imagine que essa mulher ficou muito espantada naquele momento. É um momento de um assombro. O momento dela ficar com a boca aberta. Ela, uma samaritana marginalizada, estava falando com o Filho de Deus, com o Messias, o Cristo enviado pelo Senhor. Ela, desprezada por tantas pessoas, estava falando com o maior objeto de adoração, com o único objeto de adoração,
que deve ocupar a nossa vida e o nosso coração. E então aqui, Jesus Cristo está mostrando que Ele sim é o caminho que ela precisa para conseguir nascer de novo. Se ela quer experimentar isso, se existe uma alternativa para ela experimentar o que é a adoração verdadeira, é tão somente por meio de Jesus que ela pode experimentar. E é Ele que está diante dela agora. E é Ele que pode abrir o caminho para ela agora, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade de Deus que esclarece, que dissipa todas as trevas. Ele é a verdade que pode iluminar a vida dela. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a justiça de Deus. Agora eu quero que você imagine a cena que se pinta depois disso aqui. Perceba o quadro. Ela ainda está tentando digerir essa informação que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo acabou de dizer que Ele é o Filho de Deus, Ele que estava falando com ela naquele momento. E então, enquanto ela ainda digere essa informação, os discípulos chegam. Os discípulos chegam, eles ficam espantados com aquilo que estava acontecendo, mas ninguém questiona o Senhor sobre nada. Era estranho, Jesus Cristo está conversando com uma mulher samaritana, isso não era comum, mas eles não questionaram. João coloca isso aqui para mostrar que foi a deixa que essa mulher encontrou para sair correndo daquele lugar. Mas ela sai correndo, não é de medo, ela sai correndo não é porque não gostou da conversa, ela sai correndo é porque a palavra do Eterno era grande demais para ser digerida em um curto espaço de tempo. E para onde é que ela corre? Para onde é que ela vai? O texto nos diz que ela sai tão apressada, que ela deixa para trás até o seu próprio cântaro. Era o jarro com que tirava a água do poço. Você se lembra que isso era importante, porque ela questionou Jesus Cristo, quando na primeira parte desse diálogo, ele falou que tinha água, uma água diferente, e ele conseguiria até oferecer para ela. E ela falou assim, mas como que o senhor vai pegar água, sendo que o senhor não tem um cântaro aí, sendo que o senhor não tem com que tirar essa água daí? Aquele era um instrumento importante no deserto, porque era por meio dele que ela conseguia pegar água. Ela o deixa para trás. Assim como outros seguidores de Jesus Cristo, nós encontramos no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo chamando Pedro, Tiago, chamando João, os pescadores. Eles simplesmente deixam as suas redes para trás e seguem a Jesus. Nós encontramos o Mateus na coletoria de impostos, o Senhor o chama, ele deixa tudo para trás e segue. É assim que acontece com quem está entendendo o chamado, com quem está entendendo a mensagem. Essa mulher deixa tudo para trás e vai iniciar um conserto na vida dela, porque ela procura aqueles homens com quem antes ela se deitava, para então satisfazer-se, preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração. É nesses homens que ela vai em primeiro lugar, para mostrar que ela escutou algo diferente, ela teve contato com uma pessoa diferente, e é justamente assim que ela diz: eu encontrei um homem que sabe tudo sobre mim, que me conhece melhor do que eu mesma. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias, o enviado do Senhor? É com essa pergunta que ela aborda esses homens. É com essa pergunta que ela demonstra o que está acontecendo dentro de si. E nós continuaremos vendo os resultados desse diálogo na próxima semana. Hoje eu quero concluir por aqui, mostrando que até o momento nós aprendemos que Jesus é a água que sacia a sede da nossa alma. Foi assim que ele se apresentou para essa mulher. Enquanto ela buscava saciar-se em relacionamentos, em águas podres nesse mundo, Jesus diz: eu sou a água que você precisa. Agora nós aprendemos que ele também é o profeta que sabe tudo e que fala em nome do Pai.
Ele é o profeta verdadeiro, perfeito. Mas nós também aprendemos que ele é o Messias, é o enviado de Deus, que se revela como objeto da nossa adoração, como único objeto para a nossa adoração verdadeira. Para que experimentemos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos experimentar o relacionamento com Cristo, o nosso Senhor. Eu gostaria de trazer uma aplicação para a vida de todos nós nesse momento. E a aplicação começa com uma correção para a nossa vida, uma correção para gente crente que vive nesse tempo perdido no meio da adoração. Eu queria que você se lembrasse de que nós não temos templos sagrados, nós não temos utensílios sagrados, nós não temos ambientes sagrados. O que nós temos é um Deus poderoso, que retém toda a glória, que detém toda a glória em si. E esse Deus poderoso, glorioso e majestoso, veio habitar dentro de nós. Ele veio morar dentro de nós e nos fez casa espiritual de Deus. Portanto, o lugar onde nós estivermos, ele será santificado pela presença do Senhor por meio da nossa vida. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Charles Spurgeon dizia, que para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Se eu vivo para o Senhor, tudo tornou-se sagrado, porque a presença do Senhor é que santifica todas as coisas. Você está experimentando isso no seu lar, nesses últimos dias. Todos nós estamos experimentando isso. A presença do Senhor certamente tem poder para santificar o ambiente em que nós vivemos, para que ele seja transformado também em um ambiente de adoração. Ainda que estejamos privados da adoração comunitária, nós estamos juntos nesse momento adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você, e nós estamos unidos nesse momento por esse Espírito, pelo doce Espírito do Senhor, que nos conduz ao mesmo lugar, que nos leva a adorar o Deus verdadeiro. É Ele quem esclarece tudo para nós. Então lembre-se disso. Não pense em coisas como mais sagradas, em templos sagrados, eles fecham. Mas nós vamos continuar. É essa a revelação que nós temos aqui. O Cristo vivo está entre nós. E é por isso que nós podemos adorá-lo. Ele vive dentro de nós, e é por isso que nós nos relacionamos com Ele. Esse templo se fechou, mas isso não é sinal de uma igreja fechada, de uma igreja parada. Nós continuamos em adoração ao Cristo que venceu e nos conquistou com seu próprio sangue. Que Ele te ajude, que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça para que a sua adoração seja verdadeira, que você continue adorando a Deus em espírito e em verdade, aproveitando cada instante para envolver-se na relação com o Senhor, uma relação íntima e profunda, que redunda na glória de Deus e na edificação da sua vida também. Nós vamos cantar mais uma canção nesse momento, em louvor ao nosso Deus. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você refletisse sobre isso que aprendeu, para que o Senhor alcance o seu coração também, e você seja um adorador como Ele procura.